Boa tarde a todos, eu me chamo Tainá e estarei dando uma aula experimental para vocês, que é a continuação do assunto deslocamento de equilíbrio químico. Bom, no princípio de Le Chatelier, ele diz que quando o sistema em equilíbrio sofre algum tipo de perturbação, ele tende a se ajustar a fim de diminuir os efeitos dessa perturbação e atingir novamente o equilíbrio. Um exemplo disso é quando você está sentado no ônibus ou no carro e aí vocês passam por uma curva. O que acontece? O nosso corpo ele é jogado para o lado, certo? E para que a gente não caia, para que o nosso corpo atinja novamente o equilíbrio, ele tende a se inclinar para o lado oposto do que ele está sendo arremessado, certo? Então é basicamente isso. E existem 3 fatores que geram a perturbação. Uma delas é a concentração das substâncias, a segunda é a temperatura e a terceira é a pressão. Então, eu vou estar fazendo um experimento sobre cada uma delas, certo? Então, só para a gente relembrar o que a professora Iná já repassou para vocês na aula passada, o catalisador ele não é um fator que altera o equilíbrio químico, e desses 3 fatores que influenciam na perturbação do equilíbrio químico, apenas a temperatura que altera a constante do equilíbrio, que é o Kc. Então, vamos agora para o nosso experimento. Então, o nosso primeiro experimento laboratorial, ele será sobre a perturbação de equilíbrio através da concentração. Então, os materiais que a gente utilizou foi tubo de ensaio, estante para o tubo de ensaio, 3 conta-gotas e um agitador. Os reagentes são ácido clorídrico, hidróxido de sódio e o nosso indicador de pH, que é a naftalina. Neste caso, a gente vai estar alterando a concentração que estará no meio básico e passará para o meio ácido e vice-versa. E como é que a gente vai perceber a alteração dessa concentração? Vai ser através da mudança de coloração, que vai ser devido à naftalina, que quando está no meio básico fica rosa e quando está no meio ácido fica incolor. Então, vai ser através dessa mudança que iremos perceber, certo? Em seguida, vamos ter um experimento no cotidiano. Então, esses são os materiais alternativos. No lugar do tubo de ensaio, a gente pode estar utilizando tubos de plástico, uma caixa de sapato para ficar no lugar da estante para tubos de ensaio, colher de sobremesa, tampa de vasilha, e os reagentes são suco em pó, eu optei pelo sabor de laranja, e água. Creio que vocês estudaram isso, soluções que envolvem a concentração, solução saturada, insaturada, supersaturada, o que é soluto, o que é um solvente, certo? Solvente universal é a água, então a gente vai utilizar aqui o soluto no reagente sólido, que vai ser o nosso suco em pó. Então, vocês vão perceber essa mudança de coloração. No caso, ela vai estar uma solução saturada, então eu vou ficar acrescentando o soluto neste solvente e ele vai ficar super saturado, e depois eu vou estar adicionando a água e aí ele vai ficar insaturado. Então eu vou estar fazendo essa mudança de concentração constantemente, e através disso que vocês vão perceber. Então, no nosso cotidiano, quando a gente está produzindo suco, a gente está trabalhando esse deslocamento de equilíbrio químico, certo? Então, vamos agora para o vídeo.
com o segundo experimento laboratorial, né? Que será sobre a temperatura. Os materiais utilizados foram vidro relógio, espátula, chapa aquecedora e um borrifador. Os reagentes foram sulfato de cobre hidratado 2, gelo e água gelada. Aqui a gente vai ver uma mudança de coloração também através dessa mudança de temperatura. O sulfato de cobre, ele é hidratado, no caso ele é molhado, né, úmido. E quando a gente retira essa umidade dele, que vai ser através do aquecimento na chapa aquecedora, ele vai ficar branco. E aí, quando ele ficar totalmente branco, eu irei retirar ele da chapa aquecedora e o deixarei esfriar. Normalmente, a gente deixa ele voltar ao seu normal, em temperatura ambiente mesmo, que o nosso ar, né, ele vai sugar a umidade desse ar e aí vai voltar a sua coloração inicial. Mas iria demorar muito tempo, então a gente optou em colocar ele sob gelo e ainda assim iria demorar um pouco. Então o que eu fiz? Eu peguei água gelada, coloquei dentro do borrifador e fiquei borrifando sobre esse sulfato de cobre. E aí vocês vão perceber instantaneamente que ele vai sair do branco e vai voltar aos poucos para a sua tonalidade em azul, certo? E sobre o experimento no cotidiano. Então, esse experimento ele é bem simples. Os materiais utilizados foram copo, congelador, panela, fogão e o reagente foi a água. O que eu fiz? Eu peguei a água que estava em temperatura ambiente e troquei ela, botei ela numa temperatura gelada, certo? No congelador. E aí vocês vão perceber que no passar das horas ele vai mudando, vai sendo alterado esse equilíbrio químico para um novo. E quando vocês perceberem que a água saiu do estado líquido e chegou totalmente no estado sólido, ou seja, ele não vai se tornar mais gelo que aquilo ou vai regredir, simplesmente vai ficar lá a água totalmente congelada, naquela forma. Então, quando chegar naquela forma, vocês vão perceber que ele alcançou um novo equilíbrio químico. Então, depois eu vou retirar ele de lá e vou colocar ele numa nova temperatura. Se a gente deixar em temperatura ambiente, claro, ele vai descongelando aos poucos, certo? Mas eu quis acelerar o processo, então eu coloquei numa panela e aqueci. Nesse aquecimento, o gelo instantaneamente vai começar a derreter e vai haver uma nova alteração de equilíbrio. Ele vai sair do sólido e vai voltar para o seu estado líquido, até ele voltar nesse equilíbrio químico, certo? Então, vamos ver agora o vídeo que eu preparei para vocês.
Então, para finalizar, vamos para o experimento laboratorial, que vai ser sobre a pressão. Os materiais e reagentes que eu utilizei foram seringa, conta-gotas, coletor, água com gás. Na verdade, era para ser água com gás, mas eu acabei não encontrando, então eu utilizei uma outra bebida, que é de limão, vermelho de metila, que foi o meu indicador de pH. E o que consiste esse experimento? Eu vou alterar o pH, desta solução através da alteração dessa mudança constante de pressão que eu irei fazer dentro da seringa. No caso, eu vou misturar o vermelho de metila na água com gás, que é um meio ácido. Então, assim que houver essa mistura, vocês vão perceber uma mudança de cor, ele vai ficar rosa. E quando essa solução ela passar para o meio básico, ela teria de ficar meio que incolor. Mas como eu utilizei uma outra bebida que não é incolor, que continha limão, então ela não ficou incolor, mas a gente percebe a alteração da cor. Ela estava rosa escuro e aí ela ficou um rosinha claro, quase que lilás. Então a gente percebeu que ele estava não tão ácido, estava no meio ácido e aí estava passando para o meio básico, porque houve essa alteração de cor. E essa alteração de cor, ela se teve com a constante frequência que eu estava mexendo na seringa, no caso, estava mudando a pressão dela. E aqui, experimento no cotidiano, os materiais, a gente pode utilizar os mesmos materiais que utilizamos no laboratório, exceto pelo indicador de pH. Seringa, conta-gotas, coletor, água com gás, tudo isso a gente consegue encontrar tanto em farmácia como também em comércio. Então, o indicador de pH, que é o vermelho de metila, para vocês estarem fazendo em casa, vocês podem estar utilizando suco de repolho roxo ou suco de uva, que foi o que eu fiz. Repolho roxo eu não tinha em casa, mas eu tinha uva, e uva também é um indicador de pH, então é bem simples. Vocês pegam a uva ou o repolho roxo, bate no liquidificador com um pouco de água, e aí você coa, separa as folhas ou a fruta da água, e que você vai utilizar apenas o líquido, E aí você vai misturar uma pequena quantidade com água com gás. E aí, de primeira, já vai haver, uma alteração de cor. E é bem legal esse experimento. Então, como ele é bem parecido, eu resolvi fazer apenas utilizando o vermelho de metila. Mas façam aí na casa de vocês, utilizando o indicador de pH alternativo, certo? Então, vamos agora para o experimento. There's not much to do when all I can is thinking about you, not doing well. Don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. We talk on the phone every night,
love to hear your voice. Not sleeping well, and I know that you're right, but you should know it. You've been gone for way too long now. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. Even if you're gone, I won't forget you. You're all I know, what I need, and that ain't changing. And even if you're gone, I will remember. You're all I know, what I need, and that ain't changing. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I want.